Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui no canal Reino de Deus. E hoje eu quero trazer um vídeo mais informativo, um vídeo mais que tem um cunho mais de notícia, vamos dizer assim. Amém? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, deixa o seu like para que o canal possa estar crescendo. Recomenda esse vídeo para que outras pessoas possam ver também o nosso vídeo. E se você for edificado por esse vídeo, se você quer alguma notícia especial, se você quer alguma coisa especial, algum estudo especial, faça o seu comentário aí para que eu possa ficar sabendo qual é, né, o que as pessoas querem saber aí no canal, tá bom? Muitos vídeos que eu fiz aí essa semana e na semana passada foram baseados nos comentários que vocês fizeram, tá? Então é muito importante que se faça os comentários para que eu possa trazer vídeos novos para os irmãos. Hoje eu quero trazer um vídeo mais, assim, num sentido mais de notícia, num sentido mais jornalístico. Porque, irmãos, é importante que a gente compreenda as coisas que estão acontecendo no mundo, tá? O meu canal aqui, irmãos, ele não é um canal sensacionalista. Eu não gosto de fazer sensacionalismo. Eu não acho coerente você ficar querendo crescer no YouTube de forma sensacionalista. Mas eu procuro sempre fazer as coisas de forma mais correta, mais certa possível, tá? Porque canal sensacionalista está cheio no YouTube que não vai trazer nenhum conteúdo bíblico para você. Então a gente tem que saber lidar de forma correta com isso, tá? Mas eu acho que algumas coisas são importantes a gente comentar aqui para nós analisarmos como anda o mundo nesses últimos dias. Olhando na internet aqui, irmãos, eu me deparei com uma situação um pouco perturbadora devido não necessariamente à nossa mente que já está formada e conhece a clareza dos ensinos da palavra, mas em referência a pensar sobre os nossos filhos, tá? Irmãos, o vizinho aqui está fazendo uma obra, então pode ser que vocês percebam uns barulhos, cachorro latindo, tá? Eu não tenho como ajustar isso, mas eu também não posso deixar de gravar por causa disso. Então, a gente percebe que o mundo, ele vai cada vez mais, né, influenciar o mundo. O mundo influencia o próprio mundo, né? Ou seja, as coisas do mundo vão influenciar as pessoas que têm a sua mente no mundo, tá? Então é normal que as pessoas que estão nesse mundo, elas se deixem levar por essas coisas que acontecem. Mas a gente tem que pensar que nós temos filhos. E mesmo entre as pessoas que já se converteram, ainda não há um conhecimento pleno da palavra de Deus. E muitas vezes elas podem se deixar levar por algumas coisas, tá? Então o mundo, ele vem se tornando cada vez pior, né? Cada ano que passa, de cada geração que passa, a gente vai perceber que uma geração ela vai ser nos seus costumes, nas suas formas de viver. A cada geração que passa, o mundo vai se tornando pior, né? E varia também de lugar para lugar, de país para país, de região para região. Então, cada vez o conceito moral, a ética, né, a forma de entender a moralidade das coisas, ela fica cada vez mais deformada, né? Então, o que é certo, o que é errado, passa cada vez a ser mais relativo no mundo. Então, você percebe que, se você pegar novelas, vamos pegar novelas de qualquer televisão que seja, se você pegar aí há 20 anos atrás, eu não lembro agora se 20 ou 30 anos atrás, em uma das primeiras novelas que tiveram no Brasil, né, você tem uma cena de um primeiro beijo, vamos dizer assim. Isso há 20 ou 30 anos atrás, as pessoas ficaram, nossa, eu acho que mais uns 30 anos, né? Talvez mais. Você vê que as pessoas ficaram, nossa, houve um beijo na novela. Então você vê, há muito tempo atrás, a cena de um beijo era uma coisa que as pessoas ficavam, nossa. E hoje, né, você tem quase um sexo explícito, às vezes, né, de uma forma indireta nas novelas, nas televisões, e as pessoas, sabe, não estão nem aí. Então você vê que a crítica, a moralidade das pessoas, de anos para cá, ela cada vez se tornou pior, né? As pessoas têm o seu senso, a sua moralidade cada vez mais afetada pela própria mídia. Então eu vou mostrar uma notícia aqui para os irmãos, que é uma notícia perturbadora, né? Que é uma notícia que é um pouco assim perturbadora, não necessariamente para nós que já temos a mentalidade mais formada em Cristo, mas em relação, por exemplo, a nossos filhos, né?
em relação às crianças que vão ter isso como uma base influenciadora na sua vida, tá? Então, vamos dar uma analisada nessas coisas que a gente vai ver aqui. Né? Então, você tem aqui, por exemplo, esse site é o site da Gucci, né? Eu botei no site do francês mesmo, né? Que eu acho que é o que para mim está mais evidente aqui. Não tirei tempo para pesquisar, mas é o que parece que está mais evidente aqui, tá? Então, se você vai aqui em homem, né? Eu cliquei aqui e me abriu essa página. A gente vai ver que aqui tem, né? Elementos que deveriam ser masculinos, mas quando você olha essa roupa masculina aqui, você vê um homem com traços mais femininos. Então, assim, eu não estou querendo falar contra quem tem essa mentalidade, contra quem tem pensamento homossexual, coisa assim, nada contra, tá? Mas eu estou mostrando como o mundo está se moldando. Se você está pegando esse vídeo aqui, você tem esse pensamento, se você segue você teve essa escolha, não se ofenda com o que eu vou estar falando aqui, perfeito? Mas é para que você entenda que o mundo ele está andando cada vez mais nessa direção. Então, você vê que, por exemplo, aqui você tem um homem com traços mais femininos e ele tem uma mescla na sua roupa de uma roupa masculina com uma roupa mais feminina, né? E quando você clica aqui nesta imagem, né, você vai ter aqui, vai carregar aqui algumas roupas que são masculinas, mas você vai ver que quando você clica e quando você passa a olhar aqui com mais cuidado, você vai ver algumas coisas estranhas, né? Você vai ver, por exemplo, aqui um homem de saia, né? Um homem utilizando uma espécie de saia, né? Então isso não é legal, irmãos. Isso não é uma coisa boa, tá? Eu tinha clicado em alguma outra aqui que eu não lembro agora também. Vamos ver se essa daqui, onde você vê claramente, né? Aqui, ó, né? Você vê, por exemplo, aqui um homem utilizando uma mescla de roupa masculina com uma roupa feminina. E convenhamos, né? Essas roupas são muito feias. Quem em sã consciência usa uma roupa dessas? Pelo amor de Deus, é uma coisa muito feia. Né? Mas, né, não se falando aqui de se a roupa é bonita ou se a roupa é feia, né? Cada um tem o seu gosto para roupa, mas você vê que esse site, essa empresa chamada Gucci, é uma empresa que está trazendo tendências para deixar os homens cada vez mais femininos, né? Para que os homens cada vez eles se tornem mais femininos, porque hoje você tem essa ideologia de gênero. E essa ideologia de gênero, ela prega que já não há mais o gênero, já não há mais o sexo, né? Da definição de o que é homem e de o que é mulher. Mas você vê que cada vez mais eles estão querendo impor um sistema, querendo impor uma forma onde o homem passa a ser feminino e a mulher passa a ser cada vez mais masculina. Isso tem toda uma agenda, né? Por quê? Porque, irmãos, eu não quero aqui ser uma pessoa sensacionalista, falar de redução populacional e tudo mais, né? Mas ainda que exista essa questão, né? Ainda que exista essa questão, exista essas ideologias, mas o homossexualismo ele é proveitoso para a agenda global, para essa agenda, para esse pensamento, para esse mecanismo global de influenciar as massas. Por quê? Porque quando você tem o homossexualismo, quando você tem essa ideologia de gênero, isso influencia no quê? Isso influencia na quantidade de pessoas que vão existir no mundo, porque o homossexual, né, o homoafetivo, ele não gera pessoas, ele não traz nascimentos ao mundo. Então, quanto mais casais você tem homossexuais, vamos dizer assim, menos filhos essas pessoas vão ter, né? Menos filhos vai ser gerado no mundo. Então, uma das principais coisas que essa questão de implantar essa ideologia de gênero e esse homossexualismo no mundo é que isso diminui o quê? A quantidade de pessoas no mundo. E também a gente sabe que existem interesses satânicos por trás disso, tá? Então, isso tudo aqui daqui 20 anos vai estar muito pior e vai influenciar muito mais os seus filhos. Os seus filhos, hoje você acha isso aqui, hoje eu estou mostrando para você isso aqui é uma coisa que é
é complicado, né? Você está querendo impor essa feminilidade para os homens. Mas daqui a alguns anos isso vai ser tão normal que a gente vai ver homens, a gente vai ver mulheres, sabe, com coisas muito piores. Daqui a um pouco você vai ter coisas, sabe, diferentes. Hoje isso aqui é uma coisa assim que está acontecendo, você acha mais banal, mas daqui, né, daqui a um tempo vai estar muito pior. Isso aqui que vai estar acontecendo, tá? Então, eu não quero nem imaginar como é que vai estar aqui 10, 20 anos, perfeito? Então você vê que tem todo um conjunto de coisas que está levando os homens a se tornar cada vez mais femininos e as mulheres cada vez mais masculinas. E tirando aquele conceito, aquela regra básica da Bíblia, que demonstra a mulher, né, sendo ela aí feminina e o homem masculino. O homem tendo a sua masculinidade viril e a mulher a sua feminilidade, né? Então, hoje em dia, por exemplo, se você pega aí no tempo da Segunda Guerra Mundial, você tinha jovens, adolescentes, rapazes de 15, 16 anos, forjando, falsificando a sua identidade para poder ir para a guerra, né? Porque eles eram machos, porque eles queriam, sabe, fazer coisas de homens. E você tem aí homens que, sabe, tem medo de tudo. Por quê? Porque o mundo tem passado essa fragilidade para o homem, tá? Então você tem que ser homem, você tem que ser masculino, você tem que ser macho, né? É assim que funciona com o reino de Deus, né? É assim que funciona com os homens. Então você vê que o mundo está indo para essa direção, cada vez mais para essa direção. Então daqui 10 anos, 20 anos, vocês vão ver, as coisas vão estar piores. O homem cada vez mais desrespeitando a lei de Deus e indo para caminhos que não são bons, tá? Então, a gente vai ver essa tendência acontecer cada vez mais, né? Ontem eu mostrei aqui a questão do Pix, questão do QR Code, né? E agora eu estou mostrando essa questão aqui. E uma outra coisa perigosa, irmãos, que eu quero mostrar para os irmãos, é uma questão da China. Nós vamos ler uma matéria aqui, tá? Eu não sei a procedência desse site, mas eu acho que é um site português. Então um dia aqui eu fiz uma matéria sobre um site que eu não conheço, irmãos. Eu estou um pouco fora de questões políticas. Eu não gosto de mexer com isso, sabe? Eu não concordo com crente tá aí mexendo com política, com todo respeito. Mas eventualmente eu vejo algumas notícias, algumas coisas. E às vezes tem um site de cunho mais esquerdista, mais comunista, que eu acho que esse site que não é, senão não estaria falando da China, né? Mas às vezes eu posso citar uma informação nesse sentido, perfeito? E aí eu não sei dizer a procedência desse site. Mas eu já vi em outras fontes e parece que essa notícia é verdadeira, tá? Então eu quero mostrar uma notícia para os irmãos aqui. Então diz assim, isso está no site PT Ateleia, deve ser um site português, .pt, né? É o site chamado Aleteia, perdão, né? Aleteia. E nesse site vai dizer assim o seguinte, depois vocês podem confirmar por outras fontes, se eu tiver errado, vocês confirmem aí para mim e eu faço uma outra notícia desmentindo o que eu falei aqui, né? E diz assim, esta notícia, não achei a data aqui, dia 9 de outubro, tá? Então é uma notícia recente, uma notícia que inclusive é de hoje. Diz assim, o regime chinês é acusado de adulterar a Bíblia. Jesus mata adúltera a pedradas, perfeito? Então você vê aqui uma imagem desta Bíblia chinesa, mas se eu não me engano não foi a Bíblia específica que eles mudaram, sim o ensino sobre esse texto. E diz assim, livro didático chinês para a disciplina de ética profissional inverte o episódio em que Jesus salva, perdoa e convida a adúltera a não pecar mais. O regime chinês é acusado de adulterar a Bíblia. Não bastou derrubar igrejas, olha só, né? Arrancar cruzes e prender padres, nem fechar escolas cristãs e invadir os sistemas informáticos da Igreja Católica, também não foi suficiente oferecer dinheiro a quem denuncia a igreja cristã, nem ordenar que os sermões nas igrejas passem a pregar o comunismo. Não bastou perseguir os católicos fiéis à Santa Sé e tentar obrigá-los a se filiarem à Associação Católica Patriota Chinesa. Essa etilidade, aliás, não tem nada a ver com a Igreja Católica verdadeira, porque é uma estrutura de vigilância que o Partido Comunista Chinês criou para manter os católicos sob seu estrito controle. Então veja, eles criaram uma estrutura,
semelhante à Igreja Católica, mas com viés comunista e com nome católico, para que pessoas católicas, cristãos católicos, passassem a fazer parte dessa ideologia, mas esta ideologia é uma ideologia comunista, onde esses cristãos católicos, por causa desse nome familiar, passariam a se tornar aí comunistas, entre aspas, católicos. Né? Então, você vê essa questão, essa coisa mais indireta para transformar uma pessoa no comunista, né? E é impressionante como existe cristãos comunistas. Comunista defende isso aqui que a China está ensinando, né? E estão lá defendendo o comunismo na internet. Perfeito? Mas não quero falar de comunismo aqui. Então, comunismo, islamismo e etc. são aí vertentes do dragão vermelho. Então diz assim, criou para manter católicos sob o seu estrito controle. Não é à toa que a China garante a presença em qualquer relatório sobre os países e que mais perseguem cristãos no mundo. Agora, o regime chinês é acusado por um grupo de dissidentes de adulterar a Bíblia e falsificar a passagem da adúltera, ameaçada de apedrejamento. Né? E diz assim, o que diz o Evangelho de verdade? A Bíblia verdadeira afirma que Jesus salvou a adúltera de ser apedrejada e ele fez os acusadores se lembrarem dos próprios pecados e assim eles desistiram de cometer o assassinato. Em seguida Jesus lhe disse, né? Nem eu te condeno, vai e não voltes a pecar. E adulterando a Bíblia e o destino da mulher adúltera, né? Que é o título. Segundo a denúncia, porém, Jesus, na versão Made in China, manda os acusadores embora, mas, quando fica sozinho com a mulher, afirma, se a lei pode ser aplicada, por que não tem para quem não tem pecado? Então, quem vai morrer é a lei. Você veja, então ele está invertendo a questão, né? Não falarei aqui da lei e tudo mais, por que Jesus não apedrejou, tá? Mas é só para mostrar como a Bíblia está sendo adulterada por eles, né? O Jesus falsificado por Pequim fez então uma coisa inacreditável, porque apedreja a mulher até matá-la, né? De quebra afirma que ele próprio também é pecador. Livro didático para alunos de ética profissional. Quem denunciou a manipulação do texto bíblico foi a Associação China Aid, fundada por dissidentes chineses. Segundo a acusação, o regime comunista chinês adulterou a Bíblia e publicou a deturpação num livro didático aprovado pelo Ministério da Educação do país. Mas não é tudo. Há uma ironia adicional, porque o livro didático faz parte da disciplina de Direito e Ética Profissional. Considerando tal denúncia, o que esperar então de uma ética profissional baseada num livro que falsifica nada menos que as escrituras sagradas? Né? Então, acho que aqui finalizou a notícia. Né? Então, você vê que a China, né, nada contra com as pessoas chinesas, nada contra os chineses. Prefeito, se você é chinês, não se ofenda com o que está sendo falado aqui. Nós estamos falando contra um sistema, contra um mecanismo, contra uma ideologia política aqui, né, bloqueia, que quer acabar com os ideais judaicos cristãos do mundo. Né? Então, isso influencia muito na nossa vida, tá? Então, você vê que a China, aqui nessa notícia, ela quer influenciar de forma negativa, né? Ela quer influenciar de forma negativa a que as pessoas vejam Jesus de uma forma adulterada. Assim como na primeira notícia nós vimos que essa empresa Gucci está querendo adulterar o caráter, adulterar, né, a masculinidade do homem, aqui a gente está vendo que está sendo manipulado a imagem de Jesus para criar uma imagem distorcida sobre Jesus. Por que isso? Porque a China, ela tem um regime totalitário, vamos dizer assim. Não tanto quanto a Coreia, mas você tem um regime comunista e isso, né, você vê que houve perseguição a cristãos, você vê que hoje houve fechamento de igrejas. Por quê? Porque o cristianismo vai pregar a mensagem de que há um rei, que é Cristo. E quando você prega essa mensagem que é um rei, que é Cristo, automaticamente você está tirando a autoridade, né, dos ditadores chineses. Do mesmo modo lá na Coreia do Norte, quando você prega uma mensagem de Cristo, que é o rei, você está tirando automaticamente, né, automaticamente você está tirando essa autoridade desse imperador, desse ditador coreano, tá? Então, por isso que essa mensagem ela é tão aí perseguida,
Mas a gente sabe que por trás disso não é necessariamente essa mensagem de autoridade dos ditadores, mas sim é a mensagem que demonstra que nos últimos dias, no final dos tempos, Satanás vai ser desfeito e Cristo, o Salvador dos homens, tem salvado a humanidade, tá? Vou finalizar aqui, irmãos, mas esse é um recado para os irmãos, tá? Quero fazer um vídeo aí, se você quer, para demonstrar por que é necessária a perseguição, por que é necessária a grande tribulação, qual é o motivo principal da grande tribulação, por que Deus permite uma grande tribulação no mundo. Se você quer conhecer, se você quer saber, comenta aí no vídeo se você quiser ver isso, tá? Então, dê o seu like aí e compartilhe o vídeo e fique na paz de Cristo. Aproveitando que você viu esse vídeo, entra no nosso site www.canalreinodedeus.com e se inscreve lá para você ter as últimas informações sobre muitos assuntos.